Unido, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e também Israel. Agora vamos ouvir o deputado Vanderlei Macris. Deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, falando pela liderança do partido. O número 32,5%. Mais de 7 milhões de eleitores não compareceram às urnas no segundo turno em 2016. Em alguns locais como a capital do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as abstenções e os votos brancos e nulos superaram a quantidade de votos dos prefeitos eleitos. Vejam só, senhor presidente, senhores deputados, repetindo esta questão: votos brancos e nulos e abstenções superaram a quantidade de votos recebidos pelos prefeitos eleitos. Esse amplo percentual merece uma reflexão de todos nós, especialmente dos parlamentares aqui no Congresso Nacional, que tem a responsabilidade de conduzir mudanças de acordo com a vontade da sociedade brasileira. O montante representa uma imensa parcela da sociedade que não se dispõe mais a votar. Não tem condições mais de sair da sua casa para poder viabilizar o voto. Muitas vezes porque não é estimulado para tal. Esse é um recado muito claro que teve início com o movimento das ruas, que terminou nas urnas. Movimento das ruas pela indignação em função de grandes problemas nacionais que nós temos, na área da economia, na área da ética, da corrupção, enfim. Os eleitores não se entusiasmaram mais em estarem presentes para votar. Os manifestantes deste movimento, que começou lá em abril de 2013, pediram o impeachment da ex-presidente Dilma e a saída do deputado Eduardo Cunha. Apoiaram o juiz Sérgio Moro e pedem o fim da corrupção. Essa foi mais ou menos uma base importante dos movimentos que tivemos. Os brasileiros querem ainda uma maior participação nas decisões da política e reivindicam o maior engajamento de todos e mostram a sua força e o poder do voto. Na verdade, o que quer o eleitor é estar sintonizado com os problemas nacionais. Quando assim ele não estiver, ele não irá para as urnas para votar. Já havia alertado nos meus pronunciamentos anteriores e entrevistas nos últimos anos que deveríamos ficar atentos aos apelos da população brasileira, que prestássemos atenção nos seus anseios e necessidades, e mais, que os ignorassem, não a sobreviveria. Na verdade, o que queremos dizer, senhor presidente, senhores deputados, é que deveríamos estar, nós aqui, parlamentares do Congresso Nacional, cada vez mais próximos dos cidadãos, cada vez mais sintonizados com a sociedade brasileira. É isso que nós estamos precisando neste momento. E mais, que nós tivéssemos aqui um movimento na direção convergente com a sociedade. E aqui na casa, esse movimento foi feito. São 25, eu vou repetir, são 25 propostas de emenda constitucional propondo o voto facultativo. Propondo o voto facultativo, são 25 propostas de emendas constitucionais aqui em andamento nesta casa. A primeira delas protocolada em 1989, do então deputado Caio Pompeu de Toledo, do meu partido, PSDB de São Paulo. No entanto, em todos esses anos, o voto facultativo não foi um tema amplamente debatido aqui na Câmara. Também não foi no Senado Federal como deveria. O objetivo dos deputados que apresentaram propostas de emenda sobre a não obrigatoriedade do voto não é o de desestimular a participação dos cidadãos na escolha de seus representantes. Pelo contrário, é o de reafirmar para a população que o voto é muito importante para a representatividade democrática e precisa ser exercido de forma absolutamente consciente. Assim, senhor presidente, só para dar mais um dado aqui, nós temos a seguinte situação: são 193 países no mundo, dos quais 24 apenas têm o voto obrigatório. O Brasil se inclui nesses 24. Já está na hora de nós levantarmos esse debate aqui na Câmara Federal, e eu faço um apelo ao presidente desta casa, nosso presidente Rodrigo Maia, que organize uma comissão especial, ou peça essa que já está funcionando, que receba o meu pedido, que estou encaminhando essas 25 emendas constitucionais para que a comissão
que analisa a reforma política possa se debruçar nesse debate sobre o voto facultativo. O Brasil precisa se inserir naquelas nações do mundo, portanto, a maioria delas, em apenas 24 países nós temos o voto obrigatório. É necessário que o Brasil se insira nessa modernidade, que os brasileiros e os cidadãos que não queiram ir votar não passam pelo vexame, pela indisposição de ter que pagar R$3 de multa, de ter que justificar. Quer dizer, essa é uma questão que apenas atormenta a vida do eleitor brasileiro. Nós precisamos dar liberdade para que o eleitor efetivamente possa decidir o seu destino e decidir a sua vontade de ir ou não ir votar. E caberá àqueles que são candidatos lá na cidade, com o prefeito, com os vereadores, lá nos estados, com os deputados estaduais, governadores, no Brasil, com os candidatos a presidentes, senadores e deputados federais, informarem os cidadãos brasileiros da importância e da necessidade de estarem presentes para o voto. Isso caberá aos detentores dos mandatos que vão disputar perante a sociedade, estimular o eleitor a estar presente na urna. Essa é a demanda que tem a sociedade hoje. O voto deverá e será facultativo, de acordo com a vontade da sociedade, expressa de maneira muito clara aos cidadãos, pelos cidadãos nessa última eleição. Portanto, senhor presidente, eu queria deixar aqui a minha opinião favorável. Para concluir, senhor presidente, minha opinião favorável ao voto facultativo. Vou pedir aqui ao presidente da Casa que encaminhe essas emendas para o debate na Comissão de Reforma Política, que veja essas 25 emendas constitucionais que tratam do voto facultativo, e apresentarei também ao presidente da Comissão Especial, que é o deputado Lúcio Vieira Lima, da Bahia, e o relator, deputado Vicente Cândido, que avalie essas emendas constitucionais, recuperando o voto facultativo no nosso país. E mais, senhor presidente, não falo aqui em nome da bancada, falo em nome pessoal e também reflito aqui em nome do meu líder, deputado Embaçaí, que também defende o voto facultativo, mas ele levará à bancada esse debate, nós haveremos de ter posição sobre isso, mas eu sei que é muito polêmico, mas aqui fica o início desse debate, voto facultativo para o eleitor brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.